Sejam todos muito bem-vindos. Este trabalho foi produzido com a orientação da professora e doutora Kate Sato e pelas alunas do curso de Bacharelado em Educação Física, Aline Ternoski e Mariana Canestraro, cujo tema é: o isolamento social aumenta o interesse por atividade física? Comportamento de brasileiros na pandemia Covid-19. Foi no dia 11 de março de 2020 que a OMS declarou que o coronavírus é uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, pois ela havia se tornado uma pandemia mundial, e estimando que esses números de pessoas infectadas, as mortes e os países atingidos deveriam aumentar nos dias e semanas seguintes. Os dados sobre os casos e óbitos, eles são coletados e disponibilizados pelas secretarias estaduais de saúde, e essa coleta vem sendo realizada desde o início da pandemia pelo Ministério de Saúde brasileiro, permitindo o conhecimento da dinâmica da doença no país e, consequentemente, o estabelecimento de políticas para desacelerar o aumento do número de casos. A rápida disseminação e alta contaminação da Covid representam um grande risco de colapso para os sistemas de saúde, segundo Lazeri. E foi exatamente por isso que os governos adotaram medidas para conter essa propagação do vírus, que foram as recomendações de distanciamento social, confinamento domiciliar, quarentena e bloqueios. Mas apesar da eficácia dessas medidas para reduzir a incidência e a mortalidade, elas resultaram também numa redução significativa nos níveis de atividade física. Nós definimos a atividade física como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, que requer gastos de energia acima dos níveis de repouso. A sua prática é fundamental em qualquer idade e tem sido considerada um meio de preservar e melhorar a saúde e a qualidade de vida do ser humano, ou seja, a partir dela, a capacidade de viver sem doenças e superar as dificuldades das condições de morbidade são certas. A prática regular da atividade física é um dos passos para alcançar o bem-estar físico e emocional. E isso porque aumenta a liberação dos neurotransmissores ligados ao humor, a serotonina e a endorfina. Então, nesse sentido, colocar o corpo em movimento ajuda a amenizar os sintomas da ansiedade, os quadros de depressão e estresse, que foram sintomas bem recorrentes do isolamento social e que agravam tanto quanto as doenças físicas. Além de evitar também problemas nas articulações, melhora a flexibilidade e a capacidade funcional. Então, é importante que as pessoas estejam conscientizadas de que a continuidade da atividade física durante a pandemia é muito importante. Esta pesquisa ela apresenta uma intenção de nível comunitário, com busca de informações e preparação como precursores importantes de mudança comportamental, sendo o problema desta pesquisa saber se o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 resultou ou não em um aumento da busca por atividade física e bem-estar. Com isso, o objetivo da nossa pesquisa é identificar e estabelecer a procura de atividade física durante a pandemia e a sua relação com o número de casos e mortes nos estados brasileiros. Levando em consideração que é uma pesquisa descritiva de levantamento do fenômeno de buscas por atividade física, nós utilizamos a plataforma Google Trends. Ela é uma ferramenta pública de acesso aberto usada para monitorar padrões e volumes de consultas em uma área geográfica selecionada durante um período específico. Os volumes absolutos de pesquisa não são fornecidos, mas o valor de 100 é atribuído ao pico de interesse do intervalo de tempo. E a população relativa da pesquisa, nos outros momentos, é transmitida proporcionalmente em uma série numa escala normalizada de 0 a 100, onde 100 é o assunto mais pesquisado, 50 o assunto pesquisado com a metade dessa frequência e assim por diante. Utilizamos a ferramenta Interesse por Sub-região, mostrando os estados brasileiros com o indicativo de que um valor maior significa uma proporção maior de consultas, não uma contagem absoluta maior. A notificação de casos e mortalidades do Covid-19 no Brasil, ele ocorre sempre ao final do dia. Logo, sem este fator de correção, não haveria sincronicidade na relação de buscas de termo-chave e número de casos e mortes. Para o termo de pesquisa, foram elencados os principais assuntos relacionados e principais consultas relacionadas,
onde cada usuário que pesquisou pelo seu termo também pesquisou por estes assuntos e consultas. E apesar de parecer semelhante, a diferença é que o assunto ele não é necessariamente a palavra-chave. Já a consulta são exatamente os termos mais utilizados durante as pesquisas. Para análise estatística, realizamos a correlação de Spearman, onde associamos atividade física com o número de casos de Covid e atividade física com o número de casos de mortes. Já os principais assuntos relacionados à atividade física, eles foram apresentados por análise de frequência. Na figura 1, identificamos o comportamento de busca por atividade física e sua relação com o número de casos por milhão no Brasil. Já na figura 2, nós associamos essas procuras com o número de mortes por milhão. E aqui eu vou fazer uma observação com relação à data de marco zero, que aparece nos dois gráficos, que foi onde o Ministério da Saúde não divulgou os dados completos, tanto sobre o número de casos quanto de mortes, no período de 5 dias. Então, esses comportamentos diários de procura entre 5 de abril de 2020 e 5 de abril de 2021, ao contrário do que nós imaginávamos, que existiria uma maior procura por conceitos de atividade física, principalmente com a questão da pandemia, do isolamento social, a gente pode observar que no começo teve uma relação, mas no decorrer do tempo as pesquisas por atividade física despencaram desde abril de 2020, por exemplo. Parece que o comportamento da procura por informações e a preocupação por parte da população diminuiu. O número de casos, principalmente no final do primeiro semestre de 2021, onde foi o pico da Covid, parece que as pessoas já não estavam mais tão preocupadas ou até mesmo interessadas com a questão da saúde, das buscas por conceitos de atividade física e número de casos. E isso é preocupante, tendo em vista que temos mais casos também de longo Covid, que são as pessoas que se recuperaram, mas que ainda apresentam sintomas da doença, e nos parece que não se tem essa relação da população com o entendimento de que a atividade física é importante tanto na prevenção como no tratamento. Já nas figuras 3 e 4, nós apresentamos os resultados dos principais assuntos relacionados com a busca de palavras, mostrando aqui o interesse por parte da população, as novas informações sobre exercícios e atividades físicas, e a busca pelo termo de pesquisa conforme os estados brasileiros. E nós imaginávamos que os estados que apresentariam maior interesse ou teriam maior busca por informações sobre atividade física seriam os da região sul e sudeste. No entanto, não foi o que aconteceu, mas sim essa maior procura foi pelos estados da região norte e nordeste. Nossos dados demonstram que o brasileiro mostrou um indicativo da preocupação com a saúde maior no início da pandemia. No entanto, a quantidade de busca inicial não se manteve. A ausência de associação entre atividade física e número de casos e mortes para a Covid no Brasil pode ser explicado pelo comportamento hipocinético do brasileiro, ou seja, tiveram uma diminuição da atividade funcional. Em 2019, de acordo com o IBGE, 30,1% dos brasileiros praticavam o nível recomendado de atividade física no lazer. De acordo com os dados encontrados por Ruiz Rosso, em 2020, em adolescentes brasileiros, a inatividade física aumentou de 40,9% para 93% durante a pandemia. Trazemos o trabalho da organização sem fins lucrativos Kaiser Permanente, publicado no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, que analisou quase 50 mil adultos com Covid nos Estados Unidos. E os resultados mostraram que aqueles que atingiram a meta das diretrizes da atividade física de pelo menos 150 minutos semanais apresentaram incidências significativamente menores de hospitalização e entradas em UTIs e mortes causadas pelo vírus. A busca pelo termo atividade física não significa mudança de comportamento, mas uma tendência para talvez o início de mudança de hábitos, dando a devida importância e atenção de continuar ou aumentar a prática de atividade física como estratégia para minimizar os inúmeros efeitos da pandemia, levando em consideração que, de acordo com a OMS, 47% dos brasileiros são sedentários, e o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, ocupando a 5ª posição no ranking mundial. E por fim, avaliando os resultados da pesquisa,
nós concluímos e ressaltamos 3 pontos principais com relação ao comportamento dos brasileiros durante a pandemia. As buscas por atividade física foram superiores no início da pandemia e, apesar do esperado aumento por buscas, não houve associação com o número de casos e nem com o número de mortes por milhão. E, de acordo com a pesquisa, a população brasileira assume cada vez mais uma vida inativa.